Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET 3, primeiro ano do ensino médio. Nós vamos dividir em duas partes, sendo essa a primeira parte, com os exercícios 1 e 2. Beleza? Vamos à atividade de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, complete a tabela. E aqui deu algumas funções e é para falar se essas funções é quadrática ou não. Antes de eu completar a tabela, o que é uma função quadrática? Pessoal, essa aqui ó, é a estrutura base de uma função quadrática. f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu poderia colocar assim também, ó, f de t é igual a t ao quadrado mais bt mais c. Ok? Eu quero que você entenda que não importa se aqui é t ou se aqui é x. Essa é a estrutura básica de uma função quadrática, em que o a, b e c são números reais. Ó. A, b e c pertencem aos reais, ou seja, é qualquer número real. A única restrição é o a. O a não pode ser zero, o a tem que ser diferente de zero. Então o a é qualquer número real diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, ó, se isso aqui for zero, não vai ter esse termo. E se não tiver esse termo, não tem o t ao quadrado, não tem o x ao quadrado. E se não tiver o x ao quadrado, não é função quadrática, também conhecida como função polinomial do segundo grau. Quer dizer que o expoente é 2. Então o a não pode ser zero, beleza? O b e o c pode ser qualquer número, inclusive o zero. O único que não pode faltar aqui é o a, tá bom? Então aí nós vamos analisar se é função quadrática ou não. Basta olhar se tem o termo ao quadrado. Então aqui, olha, essa primeira, v de x é 3x ao quadrado mais 12x. É uma função quadrática? É. Aqui, ó, x ao quadrado. Ah, professor, mas aqui está faltando um número. Está faltando o c. Não tem problema. Para ser quadrática, eu só olho se tem um expoente 2. Se tiver, é quadrática. Então, ó, então essa aqui, sim. É quadrática, sim. Essa daqui, 5x ao quadrado menos 40x menos 40. É quadrática? Também, sim. Essa daqui, x ao quadrado sobre 4 mais 400. É quadrática? Sim, tem um x ao quadrado. Observe que até agora tudo, hein? Essa daqui, 20t menos 5t ao quadrado. É quadrática? Também. Observe que essa, o t ao quadrado, está no final, não está no começo. Mas isso não tem problema. Aqui, ó, só tem o x ao quadrado, ó, 5x ao quadrado. É quadrática? É. Ok? Porque tem um expoente 2. Essa daqui é quadrática? Ixi, aí não dá para responder assim, né? Tá na dúvida? Então eu vou eliminar esse parênteses. Eu sei que é quadrática, mas se tá na dúvida, elimina o parênteses. Como é que a gente faz isso? Ó, ali, ó, q de x é igual x mais 1 vezes x menos 9. Basta fazer a distributiva aqui, ó, multiplica. Então vai ficar ali, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 9, menos 9x. Agora aqui, ó, 1 e o 9. 1 vezes x é x, 1 vezes menos 9 é menos 9. Então ficou x ao quadrado menos 9x com mais 1x dá menos 8x menos 9. Pronto, essa é a função q de x. Ela é quadrática? Sim, ó. Olha o x ao quadrado aqui. Beleza? Então essa aqui também é sim. E essa última aqui é quadrática? Também, ó. X ao quadrado. Então todas são quadráticas. Agora eu vou completar aqui, ó, coeficiente. O que é o coeficiente? É o a, o b e o c. São os números. O a sempre acompanha o termo que tem ao quadrado. Então é o número que está com x ao quadrado ou é o número que está com t ao quadrado, beleza? O b é o número que está só com x. E o c é aquilo que nós chamamos de termo independente. É o número que não acompanha o x. Então vamos identificar aqui, olha. Nessa daqui, quem que é o a? O a, ó, o a é o que está com x ao quadrado. Então o a é 3. Vamos colocar assim, ó. O a é 3. O b é o que está com x. Quem que está com x aqui, ó? É o mais 12 ou apenas 12. O c é o termo independente. É o termo que não tem x. Tem ele aqui? Não tem, né? Se não tem, o c é 0.
Na segunda, o A é o que está com x ao quadrado. Ó. O A é 5. O B é o que está com x, ó, menos 40. E o C, aqui, ó, é o termo independente, que também é menos 40. Na próxima, o A, x ao quadrado está aqui, né? Observa que tem uma fração, né? Então é menos 1 sobre 4, tá? É menos 1 sobre 4, porque aqui, ó, é 1x ao quadrado. Como é 1, não precisa aparecer, mas na hora de destacar ele, tem que destacar, tá bom? O B é o que acompanha x. Pessoal, tem o x aqui? Não tem x aqui. Ah, professor, o B é o 400. O B não pode ser o 400, hein? Porque o B é o que acompanha x, tá? Então não pode ser o 400. Como não tem um x aqui, só tem um x ao quadrado, então o B é 0. E esse 400 aqui é quem? Esse 400 é o C. Na próxima, quem que é o A? O A é o número que acompanha o coeficiente ao quadrado, né? Olha ele aqui, ó, t ao quadrado, então o A é isso aqui, ó. Vocês têm que ficar atentos, hein, pessoal? Porque senão você acha que o A é sempre o primeiro, e não é. O A acompanha o t ao quadrado, o x ao quadrado, tem que ficar atento a isso. O B, quem que é o B? É o que acompanha nesse caso aqui o t, ó. Então o B é 20. E o C, observa que não tem o termo independente. Se não tem o termo independente, é 0. Nesse caso aqui, quem que é o A? O A é o 5, que é o x ao quadrado, né? Observa que não tem nem o B e nem o C. Se não tem, 0 e 0. O que eu disse a vocês? O único que não pode ser 0, ó, é o A. É o único. B e C pode ser 0. Tá bom? Essa daqui, olha, a gente desenvolveu ela tá aqui, ó. Ok? Então, quanto que é o A? O A é o que acompanha x ao quadrado. Quantos x ao quadrado eu tenho? Eu tenho 1x ao quadrado. Então, o A é 1. O B é o que está com x. Quantos x eu tenho? Eu tenho menos 8x. Então, o B, menos 8. E o C é o termo independente, ó, menos 9. Cuidado com o sinal, hein? Tem que colocar ele, viu? Menos 9. E na última aqui, ó, o A é o que acompanha x ao quadrado, né? Eu tenho 1x ao quadrado aqui. Então, o A é 1. O B não tem, ó, observa que não tem o x. Então, o B é 0. E o C é menos 2. Tranquilo? Então é só ficar atento. O A acompanha x ao quadrado, o B acompanha o x e o C é o termo independente. Eu falo x que é mais comum vir o x, mas pode ser também o t, né? Igual aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer a questão número 2 e última de hoje. Vamos lá. Atividade número 2 diz o seguinte, olha. Determine as raízes, o vértice e os pontos de interseção com o eixo das ordenadas. Então eu quero 3 coisas ali. Vou começar pelas raízes. Da letra A aqui. Pessoal, o que são as raízes? Aí você vai lembrar, quando você estudou lá no 9º ano, você estudou a equação do 2º grau. Você achava x' e x2', né? Isso são as raízes. Não é diferente aqui na função quadrática, tá bom? É o mesmo x' e x2'. Então, ó, eu vou pegar a letra A, a função da letra A, e vou igualar a 0. X ao quadrado mais x menos 6 e vou igualar a 0. Por que eu vou igualar a 0? Porque eu vou encontrar as raízes. Eu vou resolver agora uma equação, tá bom? E para isso nós podemos usar a fórmula do Bhaskara. Lembra? Primeiro a gente vai achar o delta e depois a gente usa a fórmula do Bhaskara. Qual que é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então eu não posso errar o a, b e c, porque se eu errar a, b e c, eu erro todos. Quem que é o a? Vou colocar aqui, ó. O a é o coeficiente numérico que acompanha x ao quadrado. Quantos x ao quadrado eu tenho? Eu tenho 1. Então 1x ao quadrado quer dizer que o a é 1. O b acompanha x, também é 1. E o c é o termo independente, é o menos 6, ó. Então agora é só substituir ali, achar o delta. Então o delta vai ser igual, o b é 1, então 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Número negativo, coloca parênteses, hein, para não errar sinal. Então vai ficar aqui, delta é igual, 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então o delta é igual a 25. Agora sim nós vamos fazer a fórmula do Bhaskara. Qual é a fórmula do Bhaskara? X é igual
menos b mais ou menos raiz do delta 2 vezes a. Lembrou aí? Lembrou, né? É uma fórmula bem simples. É só substituir o a, o b e o delta. E acabou, tá bom? Então vamos lá, ó. X é igual menos, quanto que vale o b? O b está aqui em cima, é 1. Mais ou menos raiz do delta. Raiz, quanto que vale o delta? É 25. 2 vezes o a. Quanto que vale o a? É 1. Então, substituindo isso aqui, fazendo as continhas, ó. Vou fazer aqui em cima. Então ficou ali, ó. X igual menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 1 é 2. Agora é só separar um com mais e o outro com menos. É aquele que nós chamamos de x' e x2', ou x1 e x2, tá bom? Então é só separar um com mais e um com menos, ó. X'. Eu vou separar o mais primeiro, ó. Menos 1 mais 5 sobre 2. Menos 1 mais 5 é 4. Dividido por 2 dá 2. X'. Agora eu faço com menos, ó. Então é menos 1 menos 5 sobre 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6 sobre 2. Isso dá menos 3. Pronto. Essas são as raízes. O x', 2 e o x', menos 3. São as raízes dessa função da letra A. Então as raízes estão prontas. Agora pediu o vértice. O que é o vértice da parábola? O que é o vértice da função quadrática, né? Porque aqui é uma parábola. O que é esse vértice? O vértice, ó, tem uma fórmula. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Pronto, é fórmula. O primeiro é o x do vértice, o segundo é o y do vértice. A gente pode fazer até o cálculo separado se quiser, ó. X do vértice menos b sobre 2a. Então o x do vértice é igual menos... Quanto que vale o b? Volto lá, ó. O b vale 1. 1. 2 vezes a. Quanto que vale o a? É 1. Então vai ficar 2 vezes 1. Então x do vértice é menos 1 sobre 2. Pronto, aqui, ó. O y do vértice. A mesma coisa, ó. Y do vértice é menos delta sobre 4a. O y do vértice é menos. Quanto que vale o delta? Ó, o delta está aqui, ó. 25. 4 vezes a é 4 vezes o a, que é 1. Então, o y do vértice vai ficar menos 25 sobre 4. Pessoal, quando fala de vértice assim, é sempre um par ordenado. A gente não deixa separado assim não, a gente deixa assim, tá bom? A gente até fez o cálculo separado, mas a resposta é sempre par ordenado. Então eu venho aqui, ó, o vértice é um par ordenado em que o primeiro é o x, menos 1 sobre 2, e o segundo é o y, menos 25 sobre 4. O que isso quer dizer? Que essa função quadrática aqui, ela é uma parábola, ela faz isso aqui, ó. Ela é uma curva, né? Uma parábola. Esse ponto aqui embaixo aqui é esse vértice aqui, tá bom? Vamos fazer aqui agora a última coisa que pediu, ó. A interseção com o eixo das ordenadas. Nós podemos fazer cálculo ou não. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu falo de função quadrática, qual que é a estrutura básica dela? Nós fizemos no exercício de número 1. A estrutura básica de uma função quadrática, vou ter que colocar aqui, ó. F de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Quando fala interseção com o eixo das ordenadas, é o eixo y. Quer dizer que é um par ordenado. O x vai ser 0. Você precisa descobrir o y. O x sempre vai ser 0, tá bom? Já que é no eixo y, o x é 0. Eu quero que você entenda, pessoal, não precisa fazer cálculo. Esse y aqui vai ser sempre igual ao c da função quadrática. Então, para não ter que ficar fazendo cálculo, é só você olhar o c. Por exemplo, aqui o c, ó, quanto que vale o c?
menos 6, né? A gente já colocou aqui. Então essa resposta ali, o eixo, vou ter que colocar assim, ó. O eixo y, a interseção com ele, vai ser 0 e menos 6, que é o 0 do x e o menos 6 do termo independente, tá bom? Para não ter que ficar fazendo cálculo, você só precisa entender isso, beleza? Vou fazer a letra B agora. É o tempo aqui de pagar a letra A, tá bom? Então vou apagar aqui, vamos lá para a letra B. Vamos lá, a letra B, olha. Primeira coisa que eu vou fazer é encontrar as raízes. Então eu vou pegar essa função e vou igualar a zero. Então vai ficar aqui, ó. X ao quadrado menos 8x é igual a zero. Pessoal, observa ali que só tem o A e o B. Quando tem o A e o B, não precisa fazer a fórmula do delta. Basta colocar o fator comum em evidência, tá bom? Que quem é o fator comum ali é o x. Se você fizer a fórmula do delta, vai dar do mesmo jeito. Não tem problema, tá bom? Mas ali não precisa. Basta colocar o fator comum em evidência. Eu vou fazer o delta para a gente poder treinar o delta, tá bom? Então aqui, ó, para eu fazer o delta, eu preciso do A, do B e do C. O A é 1, o B é menos 8 e o C, que não tem, é 0, né? Porque não tem um termo independente ali. E aí vamos à fórmula do Bhaskara, do delta, perdão. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, quem que é o B? Menos 8. Negativo coloca parênteses, hein? Então ficou aqui. Menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, o C, que é 0. Então, ó, menos 8 ao quadrado é 64. 4 vezes 1 vezes 0 vai ficar 0, né? Multiplicou por 0, então o delta é 64. Vamos ao Bhaskara agora. Na hora de fazer o Bhaskara, ó, menos b mais ou menos raiz do delta 2 vezes a. Então, fazendo aqui o Bhaskara, vai ficar menos com menos, ó, tomar cuidado, hein? Menos com menos é mais 8, mais ou menos raiz quadrada do 64 sobre 2 vezes o a, que é 1. E vou continuar aqui em cima aqui, ó. Então ali, ó, fazendo a raiz quadrada, então ficou x é igual 8 mais ou menos raiz quadrada do 64 é 8. 2 vezes 1 é 2. Agora é só separar um com mais e um com menos. Primeiro do mais aqui, olha. Então vai ficar aqui x' 8 mais 8, ó. 8 mais 8 sobre 2. 16 dividido por 2 é 8. E agora com menos, o x duas linhas. 8 menos 8 sobre 2. Vai ficar 0 dividido por 2 é 0. Pronto, essas são as raízes. X' é 8 e o x duas linhas é 0. Raiz está pronto. Agora eu quero o quê? Eu quero o vértice. E para fazer o vértice, lembrando, é duas pequenas fórmulas, hein? X do vértice menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Então vamos fazer primeiro o x do vértice. Vou fazer o cálculo separado. X do vértice menos b sobre 2a. Substituindo aqui, menos, quanto que vale o b? É menos 8. Então menos com menos é mais. 8, 2 vezes o a, que é 1. Então 2 vezes 1. Então x do vértice é 8 sobre 2, que dá 4. O y do vértice, menos delta sobre 4 vezes o a. Então o y do vértice, vou colocar assim, menos, quanto que deu o delta? Olha o delta aqui, ó, 64. Então menos 64, 4 vezes o a. O a é 1, então 4 vezes 1 é 4. Então y do vértice, 64 dividido por 4, dá 16. Então o vértice, ó, lembrando que o vértice é um par ordenado, hein? Se é um par ordenado, primeiro é o x, 4, segundo é o y, menos 16. Pessoal, vou te falar um negócio aqui, dá uma olhada. Se eu já conheço o x do vértice, eu não preciso fazer esse cálculo para encontrar o y, não. Você tem outra forma de fazer. Conheço o x, basta lá na função, substituir no lugar do x, coloca o 4, ó. Olha, ó. Se eu colocar o 4 aqui,
4 ao quadrado é 16. 8 vezes 4 é 32. 16 menos 32 dá o y, que é menos 16. Então, se eu conhecer o x do vértice, basta substituir na função, tá bom? Eu não precisaria usar essa fórmula se for o caso. E a última coisa que eu quero, o ponto em que a função corta o eixo y. É 0 e o outro é quem? É o c, hein? Ó, é o c. Quanto que é o c nessa função? Tem? Não tem, né? Quando não tem, é 0, né? Então, é 0 e 0. Tá bom? E uma outra forma de fazer isso, se você não lembrar que é o valor do c, você sabe que o x é 0. Então, lá na função, é só colocar 0 no lugar do x, ó. 0 ao quadrado é 0. 8 vezes 0 é 0. 0 menos 0 é 0, que é o y. Tranquilo? Então, basta substituir ali também. Vamos fazer a letra C agora. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A letra C, ó. Vou pegar a função da letra C e vou igualar a 0, beleza? Para eu encontrar as raízes, ó. Então, vai ficar aqui, ó. X ao quadrado mais 7x mais 12 igual a 0. A, B e C, para a gente jogar no delta. O A é 1, o B é 7 e o C está aqui, é o 12. Então é uma função completa, né? Que vira uma equação. Quando eu igualo a 0, vira uma equação. Então fazendo delta, ó, a fórmula do delta qual que é? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Pessoal, toda hora eu coloco a fórmula para a gente fixar mesmo, e nunca mais esquecer ela. O B é 7, então vai ficar 7 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é 12. Então, delta, 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. Então, o delta é igual a 1. Pronto. Se o delta é igual a 1, nós vamos encontrar duas raízes, x1 e x2, tá bom? O Bhaskara, então, vai ficar aqui, menos b mais ou menos, raiz do delta, 2 vezes a. Substituindo aqui o a, o b e o delta. Menos o b, 7, mais ou menos, raiz quadrada do delta, que é 1, 2 vezes o a, que também é 1. Se você quiser fazer isso direto, pode, né? Já coloca os resultados. Então, ó, vai ficar menos 7, mais ou menos, raiz de 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. Vou fazer até direto aqui, ó. Quando a gente faz direto, ó, menos 7 mais 1 dá menos 6. Sobre menos 2 dá menos 3. Ó, menos 7 com menos 1 dá menos 8. Sobre 2 dá menos 4. Pronto, essa aqui são as duas raízes. X menos 3 e x menos 4. As duas raízes dessa função. Agora eu quero o quê? Eu quero o vértice dessa parábola. O vértice dessa função. Então, para fazer o vértice, ó, x do vértice é menos b sobre 2a. E vai ficar aqui menos, quanto que vale o b? 7. 2 vezes o a. O a vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. Pronto. Pode ficar em fração ou decimal. Daria 3,5. O y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o a. Então, menos, quanto que vale o delta? Ó, o delta aqui é 1. 4 vezes o a. 4 vezes 1 é 4. Então, menos 1 quarto. Lembrando, hein, é um par ordenado. Então, o vértice, o primeiro valor é o x, 7 meios. O segundo valor é o y, menos 1 quarto. E a última coisa que pediu é o ponto em que essa parábola corta o eixo y. Tá bom? Então, vai cortar o eixo y, ó. Corta o eixo y. Vai ser no par ordenado 0 e o c. O c dessa função vale quanto? Ó, o c é 12, né? Então, 0 e 12. Se fosse para desenhar essa parábola, ela ficaria, ó, como o a é assim, ela ficaria algo assim, ó. Tá bom? Cortando lá no 12 no eixo y, ó. Se eu coloco o eixo y aqui, pronto. Tá bom? Ficaria algo assim.
e o vértice da parábola aqui embaixo, ó, no menos 7/2 e menos 1/4. 7/2 e menos 1/4. Aqui um pequeno rascunho. Vamos à última letra aqui, a letra D, beleza? Vamos lá. A última letra aqui, pessoal, letra D. Vamos igualar ela a zero para encontrar as raízes, ó. Então vai ficar x² menos 13x mais 9 igual a 0. Valores de A, B e C. O A é 1, porque eu tenho 1x². O B, menos 13, ó. E o C é 9. Tranquilo? Qual que é a fórmula do delta? Lembra aí? O delta, ó, b² menos 4 vezes A vezes C. Substituindo isso aqui, o B é menos 13, parênteses para não errar sinal, ó. Menos 13² menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Então, delta é igual menos 13² dá mais 169. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, o delta, 169 menos 36 dá 133. A fórmula do Bhaskara, x é igual menos b mais ou menos raiz do delta 2 vezes A. Fazendo as substituições aqui, ó, vai ficar menos, quanto que vale o b? É menos 13. Então, menos aqui com menos aqui fica mais. Não precisa nem colocar, né? 13 mais ou menos raiz quadrada de 133, 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1. Pronto. Então aqui, pessoal, olha, ficou x é igual 13 mais ou menos. Raiz quadrada de 133 não tem exata, então vai ficar desse jeito mesmo, porque não dá para fazer nada com esse negócio, né? Então, raiz de 133 sobre 2 vezes 1, 2. Na hora de separar aqui não tem problema nenhum, a gente separou um com mais e um com menos, ó. Fica um pouquinho feio. O x', por exemplo, ó, é 13 mais raiz de 133 sobre 2. E o x duas linhas é com menos. 13 menos raiz de 133 também sobre 2. Fica uma resposta um tanto quanto feia, mas não tem problema nenhum. Vamos lá agora. O vértice. O que é o vértice? X do vértice, qual que é a fórmula? Menos b sobre 2a. Menos com menos aqui, ó, dá mais. Então vai ficar 13. 2 vezes 1 é 2. Pronto, x do vértice está aí. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, ó, menos, o delta é 133, então menos 133. 4 vezes o 1, que é o a, dá 4. Pronto. Então, o vértice, lembrando que o vértice é sempre um par ordenado, hein? O primeiro é o x, 13/2, o segundo é o y, menos 133 sobre 4. E agora só falta onde corta o eixo, né? Corta o eixo y. Onde é que corta o eixo y? É no x0 e no y. O y é quem mesmo? É o c, ó. Quanto que vale o c? 9. Que aí não precisa ter trabalho nenhum para fazer conta. Tranquilos? Qualquer dúvida coloca aí. Vou deixar aqui para vocês no final o link que te leva para a parte 2, tá bom? Mas qualquer dúvida coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!